Olá pessoal, dando seguimento então ao nosso estudo da Gênese, capítulo 1, a Gênese segundo o Espiritismo, nesse projeto Kardec Online, projeto no mundo maior. Nós vamos dar sequência estudando o item 13 do capítulo 1, né? Desejando que todos tenham um ótimo estudo. A ideia que o Kardec traz aqui, a partir da sua experiência com os espíritos, da codificação espírita, é de que o espiritismo, então, sendo considerado uma revelação, à medida em que revela leis da natureza na comunicação com os espíritos, ele aprofunda esse aspecto, dizendo que existe um aspecto divino na revelação, uma revelação é, portanto, uma revelação divina e, ao mesmo tempo, uma revelação científica. Em que sentido que isso é considerado? Vou ler aqui para vocês. É uma revelação divina na medida em que procede do mundo espiritual, ou seja, não é uma concatenação humana, não é um arranjo humano de experiência para se chegar a algo, é um processo que tem uma participação de um mundo não material e suas manifestações nesse mundo material, né? Melhor dizendo. E o aspecto científico, a revelação ela tem uma dinâmica científica na medida em que é passível de ser usado o método por todo e qualquer homem, né? Todos os homens. O ponto principal, ela não está acabada. Isso aí que o Kardec traz de uma maneira bem interessante. Ou seja, eu vou ler o trecho aqui e eu vou postar aqui embaixo para a gente é um item curto. Ele fala, porque a doutrina não foi ditada completa e nem imposta a crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e as aplicações. Então ele está aqui nos incentivando a estudar, comentar, comparar com outros elementos do conhecimento humano, da cultura, com a experiência de outros grupos, de outros espíritas, a partir da nossa experiência com esse conteúdo. É interessante, né? Assim, para quem está começando, né, tem um livro que é o Espiritismo, que é uma leitura rápida, que dá uma situada, mas no fundo eu mesmo às vezes fico assim, gente, é tanta coisa no Espiritismo, onde é que está o cerne da questão? Nós entendemos ali Jesus por trás desse fenômeno, né, da revelação espírita, como a terceira revelação, depois de Moisés, com os 10 mandamentos, depois de Jesus, como a revelação do amor, né, a verdade, e Moisés trazendo essa noção de justiça, Jesus trazendo essa noção de amor, e o Espírito da Verdade se manifestando a partir da doutrina espírita, com todo esse séquito de espíritos, trazendo essas comunicações à Terra, ensinando o homem a viver nessa realidade aí bimodal, pelo menos, vamos dizer assim, entre o mundo material e o mundo espiritual. A gente sabe que o mundo espiritual também tem várias dimensões diferentes, mas grosso modo seria basicamente a forma da gente se comunicar com o mundo dos espíritos. Mas o cerne disso tudo é de nos ajudar a sermos homens de bem, homens e mulheres de bem. E aí, tudo isso vale a pena, tudo isso faz sentido, né? Ou seja, toda essa construção na comunicação com os espíritos, nos edificando como espíritos que estão se preparando para viver um amor numa perspectiva universal, né? Como se a gente estivesse realmente sendo educado para entender as leis de amor e não apenas as leis de comunicação com o mundo dos espíritos. Isso é bem bacana porque quando a gente fala, né, quando o Kardec fala no item 13, da coisa de você ter a sua experiência espírita, né, não só o conhecimento espírita, mas a sua experiência religiosa espírita, a sua experiência científica espírita, no sentido de ser aquela pessoa que... Qual que é a sua experiência com isso tudo, né? É bacana porque quando a gente pega, por exemplo, é uma ideia singela, mas se você pega o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, né, é o relato de Lucas sobre Jesus, né, do que ele ouviu dizer, do que ele viu, né, alguns viram, outros não viram, ouviram contar, enfim, os relatos estão lá. Mas é basicamente como se a gente estivesse sendo convidado a escrever um evangelho baseado no Fabrício, baseado no Marlon, baseado no Gustavo, no sentido de no final das nossas vidas, a gente não apenas ter citado partes legais do Evangelho ou partes legais da codificação espírita, mas é assim, Fabrício, a boa nova para você é o quê? O Evangelho para você, o Evangelho segundo o Fabrício, né? O que você incorporou
de elementos de leis universais, tanto materiais quanto espirituais, morais, leis de amor, não apenas as leis de comunicação com os espíritos, mas quais leis, quais as vivências que você teve, que te colocaram em contato com a verdade, que te colocaram em contato com o amor, e como que você escreve isso, né? Se você fosse escrever o seu evangelho no final da sua vida, né? Às vezes até como desencarnado, o evangelho segundo Fabrício, Jesus é o quê? Né? A doutrina espírita foi o que para você? O que ela te revelou como lei? Né? O que você aprendeu, né, no amor com essa doutrina que é baseada no ensinamento evangélico cristão? Né? Fica aí só essa pequena, leve, humilde e despretensiosa comparação. Sabemos, claro, no fundo, toda construção amorosa em nós passa a ser uma construção crística, né? Que vai dignificando e iluminando os nossos espíritos aos pouquinhos, mas que a gente seja assim, convidado a pensar no, poxa, se eu fosse contar um caso, né, das minhas experiências com Cristo, né, com Jesus, com o Espiritismo, com os Espíritos que trabalham em nome de Jesus, quais casos que eu contaria, né, se o Evangelho pudesse ser considerado um livro de casos, de histórias, né? E quem conhece Chico Xavier, por exemplo, né, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, as pessoas contam casos de Chico Xavier, né, são casos assim, experiências com amor, o amor que o Chico conseguiu expressar dentro da dinâmica dele, né? Quais casos que a gente contaria nas nossas experiências espirituais, mas sobretudo nas nossas experiências com o amor, né? Porque no fundo a gente não precisa lidar com espíritos só desencarnados, nós temos vários espíritos encarnados que estão aí ao nosso redor e que a gente também pode exercer essa dinâmica amorosa, né? Dentro das leis justas e sábias do universo. Beleza? Fica essa pequena reflexão, que a gente possa seguir bons estudos, que Deus nos ampare e abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.